Pessoal, boa noite. Estamos aqui. Igor, seu áudio está mudo aqui para mim, não sei se está para todo mundo. Não, estava mudo de fato. Pessoal, boa noite. Desculpem aí todos. Eu tive passando aqui algumas dificuldades porque eu caí. Estamos aí para mais uma aula da Educação Continuada, uma iniciativa do Serviço de Residência Médica do Hospital São Francisco, em colaboração com o Hospital Regional de Betim e com o Serviço de Internato das Faculdades UniBH, Barbacena, Faculdade de Ciências Médicas e PUC de Betim. Hoje a gente vai para um PBL. Como vocês sabem, o PBL sempre eu começo apresentando um caso clínico, a seguir a gente tem as apresentações ligadas ao tema da noite, onde duas acadêmicas irão falar a respeito da introdução e, por fim, a Patrícia sobre o texto da noite. Tá? Eu vou compartilhar a minha aula com vocês para a gente começar e vocês vão me dando notícias se vocês estão assistindo ou não, tá? Compartilhou aí? Sim, tá certinho. Tá ótimo. Vamos começar então? Bom, deixa eu só me certificar de uma situação aqui. Isso. Só um minuto. Bom, estão todos vendo aí? Pessoal? Sim, para Igor. mim está aparecendo. Sim. Então, beleza. Caso clínico da noite hoje. Então, bom, paciente de 61 anos de idade, solteira, branca, natural da cidade de pequeno porte no interior, tabagista e etilista, né? Ela teve como queixa principal que procurou atendimento, uma dor abdominal forte, acrescida de náuseas e vômitos, com início súbito e na madrugada, e ela citava a seguinte situação: uma dor igual facada na boca do estômago e depois ela ficou andando pela barriga. Típico, né, de alguns pacientes que a gente encontra que tem esse padrão, mas que a semiologia já deu, né, o padrão da dor, início e a tipicidade da dor, o local onde estava doendo e a persistência e o padrão da dor. Na admissão, né, ela foi admitida na ala de urgência e emergência do Hospital da Rede Particular, apresentando quadro de enjoo, um leve torpor e sinal duvidoso de Bloomberg. Ela nega alterações do sistema geniturinário, hiporexia, perda de peso, febre. Ela nega quadro semelhante anterior, cirurgia, alergia, hemotransfusões e tabagismo, apesar, né, dela ser tabagista e etilista, inclusive, e edentada, né? Mas ela chegou lá e negou. Tem uma história pregressa de gastrite nervosa, como ela cita, uso diário de bicarbonato de sódio há 20 anos, e ela possui como comorbidades hipertensão arterial, hipotireoidismo, quadro de ansiedade generalizada, que se encontra em tratamento. Bom, vocês todos aí, o que vocês gostariam aí de exames para essa paciente? Vamos lá, turma? Começar a trabalhar? O que vocês fariam aí nessa admissão? Rafael, pode falar. Doutor Igor, boa noite.
Tem como saber a idade da paciente? A idade dela, mais ou menos. 61 anos. Quantos? 61. 61 anos. Isso. Tá. Não tem antecedentes cirúrgicos, não? Não, nenhum antecedente. Então, tá. Pode falar, Gustavo. Você me ouve? Escuto. Então, primeiramente, raio-x, 3 incidências para abdômen agudo, tórax, abdômen e ortostatismo, e uma revisão laboratorial, se for o caso. Como ela não está em idade fértil, a gente descartaria aí necessidade de pedir beta-HCG, mas pediria o exame de urina também. Boa, excelente. O que mais? Alguma situação mais aí? Nada? Ué, então tá bom demais, né? Então ninguém tem dúvida. Essa paciente ela seria atendida na unidade de urgência? Ela teria alguma necessidade mais de alguma situação na sala de urgência? Vocês gostariam de alguma coisa? Vocês admitem a paciente na sala de urgência sem absolutamente nada? Pode falar, Gustavo. Você fala de exame ou de procedimento? Não, ela foi admitida, né? Vocês já pediram esses exames aí dentro de uma rotina, mas essa paciente vai ficar o quê? Vai ficar sentada na cadeira, vai para um leito? Não, eu colocaria ela no leito, pegaria acesso venoso, monitorização e oxigênio, se necessário, e aguardaria essas questões. O que mais? Pode falar a comissão de formatura por que fez. Eu vi isso, eu coloquei. Então, provavelmente, não sei como é que ela entraria clinicamente, eles poderiam entrar no cética, já teve até casos de... A gente está procurando úlcera perfurada, né? Então, a gente já encontrou até paciente no regional mesmo, que já chega com um quadro de sepsis, choque séptico, por conta desse quadro. Então, às vezes, precisaria fazer expansão volêmica, alguma coisa assim associada. Alguma coisa mais, turma? Nós temos uma rotina aí? Bom, se o paciente chega na urgência e emergência, antes de tudo, ele não é um paciente consultório qualquer, né? Então, assim, mesmo que ele chegue, por exemplo, na UPA, ou se esse paciente chega no pronto atendimento hospitalar, é bom entender que, primeiro, esse paciente vai ser atendido num lugar e num momento diferente dos outros hospitais. Ele não está indo para o consultório. Então, certamente, é um paciente que ele tem acesso à sala de urgência e emergência. Esse paciente ele vai ter que ser triado. No momento da triagem, você vai ter PA, você vai ter temperatura, frequência cardíaca, frequência respiratória. E, se for o caso, de imediato, disponibilidade para monitorar e, principalmente, a possibilidade de um leito que possa se deslocar no hospital, né? Na UPA, a gente pensa na maca, mas no hospital, né, como os hospitais privados aqui, você tem aqueles leitos isolados com uma cama de deslocamento em que se possa, inclusive, monitorar o paciente. Alguma dúvida sobre isso? Podemos seguir? Então, estou entendendo o silêncio como que podemos, né? Podemos. Tá. Deixa eu tentar compartilhar de novo aqui, que eu não estou entendendo por que não está compartilhando. Gente, isso é uma novidade para mim. Vamos lá. Então, esse paciente, no exame físico dele, é um paciente estado geral, vigio, lúcido, orientado, no tempo, espaço, momento, sem agitação psicomotora, sem faces típicas de dor ou de alteração, hidratado, ancorado, cianótico, perfusão capilar periférica satisfatória. Uma frequência cardíaca de 124, frequência respiratória de 20, uma PA de 150 por 100, temperatura 36,6, abdômen globoso, peristáltico preservado, ausência de maciez móvel, indecúbito, ausência de sinal de piparote, presença de sinal de Bloomberg, né? Ainda que duvidoso, mas né, na hora de avaliar tinha esse sinal de Bloomberg, espaço de Traube timpânico à percussão, dor à palpação profunda na região hipogástrica, sem massas ou sinal de irritação peritoneal, ausência de circulação venosa colateral no abdômen ou teleangiectasias. Em cima disso aqui, o que é que chama a atenção de vocês, gente, para a admissão desse paciente? Deixa eu só recuperar vocês aqui um minuto.
Vamos lá, pode falar, Rafael. Doutor, primeiramente o paciente tem Bloomer positivo, tá taquicárdico, uma dor abdominal que começou de início súbito, então nos faz pensar uma coisa mais grave, né? Como a outra coisa também, eu pensaria mais em problema vascular, pensando talvez pela idade dela, talvez uma trombose da mesentérica. Tá, mas pautado em que você pensaria aí no abdômen vascular? Pelo início súbito da dor da paciente, o início dele, a localização dela, o quadro e os sinais de irritação da paciente. Tá, Rafael, você pensaria no abdômen vascular dissecante ou trombótico? Trombótico. Sim. Você acha que a dor abdominal na trombose mesentérica ela é aguda ou ela é uma dor que começa difusa e vai piorando? É agudo, uma dor súbita, né? Não, se engana. Não. A dissecção é que é. A dissecção arterial, geralmente dos troncos maiores, é que ela é mais aguda. A isquemia mesentérica, o contrário. É uma dor, assim, de progressão bem devagar, porque, assim, vai oscilando entre isquemia intermitente, isquemia, necrose de tecidos, e depois ela se faz numa força maior, né? Carlos, você ia falar alguma coisa? Senhor cientista. Ia falar, chefe, mas é o que o Rafael falou sobre sinais vitais e o Bloomberg positivo. Uhum. Que daria para pensar, talvez, dependendo do histórico da paciente, daria para pensar, talvez, numa úlcera perfurada. É engraçado, ninguém pensa Bloomberg positivo e apendicite, não? Também, só que a dor tão súbita, aí daria para pensar diferente, porque o apendicite começa com uma dor mais difusa e fora do local. Uhum. Por que deve se pensar em apendicite? Alguém quer dar Porque a apendicite é a principal causa de abdômen agudo mesmo. 75% dos abdômen agudos cirúrgicos são apendicite. Os outros 25%, eles são indefinidos quando cirúrgicos, podendo ser também apendicite. Então, se alguém falar que tem dor abdominal, taquicardia e Bloomberg, não pode descartar. Mas, ao mesmo tempo, isso é uma situação que nos guia quando é certo, mas nos atrapalha quando não é certo. Concorda? Concorda ou não? Sim. Concordo. E me explica uma coisa, para os que estão ventilando a questão da úlcera perfurada aí, por que teria o Bloomberg positivo? Qual o motivo da gente ter o Bloomberg positivo? Pode falar, Vitão. Então, a própria secreção que quando perfura, né, a secreção gástrica, ela irrita o estômago, a barriga, né, o peritônio. Então, acaba que, como pensando na paciente em si, no caso clínico, 61 anos, tabagista, etilista, já tem todos os fatores de risco para a gente pensar numa úlcera perfurada. E a irritação ocorre por conta dessa saída de secreção do peritônio, que irrita também, assim como o pus e a inflamação da apendicite também irrita o peritônio, que é o motivo de ter irritação da apendicite. Eu comungo com o que você está falando. E aproveitando, então, quero que você, se você souber, me fale. Dos líquidos abdominais que provocam irritação peritoneal, qual que é a ordem do que mais irrita para o que menos irrita? A ordem exatamente eu não sei. Eu sei que a bile é a que menos irrita. É o que menos irrita, mas também não é. O que menos irrita é a ascite. Apesar de ter irritação, mas é uma irritação que ela não é aguda, entendeu? Outro dia eu vi isso na prova e eu nunca tinha visto isso na vida. Mas vamos lá, alguém aqui quer arriscar a ordem dos fatores? O gástrico seria o que irrita mais? Irrita menos? Não. Pancreático? Também não. Sangue. Fezes. Fecaloide. Sangue, exatamente. E por que esse sangue é o que irrita mais, gente? Pelo ferro? Não, pelo simples fato que na evolução nossa, aquilo que oferece mais risco num tempo de reverter o quadro mais rapidamente é o que irrita mais. Então, sangue
todas as vezes que vocês estiverem no Hospital Regional de Betim dando plantão ou no João 23, quando chegar, por exemplo, um PAB, né, ou então um PAF, vocês vão ver que, por exemplo, o paciente que tem suco gástrico ou que tem fezes, ele vai demorar mais tempo. A apendicite, por exemplo, a evolução de quantas horas para a gente poder começar a perceber essa irritação peritoneal? Alguém lembra, mais ou menos? É subitamente essa irritação? 48 horas? Entre 12 e 24 horas você já tem um sinal de Bloomberg positivo, concorda? Geralmente, nas primeiras 6 horas, você tem a dor abdominal difusa e depois localiza em fossa ilíaca direita. E quando você toma uma facada, dá um tiro, o paciente chega lá com sangue na barriga, ele está com o abdômen em tábua ou não está? Pessoal do regional aí. Tem irritação ou não tem quando tem sangue? Sim. Tem, né? Maurício, ia perguntar ou falar? Não, doutor, boa noite. Eu ia questionar justamente isso, porque o tempo do sangue, a irritação do sangue, ele é mais precoce do que os outros, justamente Muito isso mais, que você comentou muito mais. agora. Por uma questão de evolução. Porque o que mata mais rápido? Um abdômen contaminado ou um abdômen sangrativo? Sangrativo. Então, as terminações nervosas, evolutivamente, do peritônio, elas são mais sensíveis ao sangue. Primeiro, o sangue. Segundo, qual que é que mais irrita? Senhores? Nós temos aí. Não sei se foi de todos, mas... Ascite, bile e fezes. Qual que irrita mais? Fezes. Fezes, justamente. Pode falar, Rafael. Eu ia falar a mesma coisa, mas... Exatamente, fezes. Né? Quando a gente tem uma peritonite fecal, tem uma apendicite, entre 6 e 12 horas a gente tem sinal de irritação peritoneal. E depois? Bile ou ascite? Bilis. Bile, né? Mas a bile irrita muito? Em Não. quantidades grandes, sim. Depende. Depende. Aí está o que vocês têm que tomar cuidado. Depende. Qual seria o motivo da bile irritar precoce no abdômen? Alguém consegue descrever aí para a gente? A bile por si só. Quantos aqui já entraram, por exemplo, num bilioma? O cara tem aí 3, 4, 7 dias, quando vai lá drenar depois de uma CVL, tira 8 litros de bile lá. Esse cara queixava dor abdominal com irritação peritoneal franca, maciça? Não. Mas, por vezes, a bile pode irritar tão mais rápido até que, às vezes, fezes. Qual seria essa época? Oi? Você está infectada? Você é uma bile infectada? Não. Pode falar, Raimara. Igor, não sei responder, mas eu tive um exemplo esse final de semana que às vezes pode responder. Um politrauma, teve lesão de vesícula biliar, o cara foi no hospital, era fugitivo da polícia, foi embora, fugiu. Voltou 6 horas depois com irritação abdominal, com irritação peritoneal por causa da bile. Uhum. Raimara, só para eu poder entender, por um acaso o trauma foi em abdômen superior? Foi em abdômen superior, lesou o segmento 5 do fígado e transfixou a vesícula. Perfeito. Tinha alguma contusão na altura de T11? Você sabe se tinha? Não tinha lesão de... T11 abaixo do apêndice tifoide? Não tinha. Não. E foi trauma contuso? Foi trauma perfurante. Perfurante? Então, eu te asseguro que o motivo da irritação por bile se dá pelo que eu vou explicar aqui agora. A bile, ela é uma emulsão que faz parte do aparelho digestório, certo? Para que a bile seja eficiente, o que ela precisa de ter para que possa promover a digestão? Contato com o quê? Com gordura? Com amilase. Com amilase. Então, quem já entrou em Whipple comigo, quem já
teve oportunidade de trauma contuso, como que você está falando, o pâncreas é extremamente sensível em um trauma contuso como esse. Nessa topografia, ele rompe canalículo pancreático e começa a exudar, inclusive, pela reação traumática. Se a bile não for fisiológica, por exemplo, de uma fisiologia de uma CVL, que tem só bile, tudo bem. Mas se a bile irrita, atente-se à lesão pancreática ou à microlesão pancreática. Quando mistura os dois, cozinha literalmente o abdômen. Você tem um cozimento químico do abdômen. Então, amilase e lipase na vigência de bile é igual a conteúdo digestório. Tá? Para vocês terem ideia, a situação ela é tão crítica, mas tão crítica, que, por exemplo, só um minuto, gente. Imagina. A situação ela é tão crítica que pacientes, por exemplo, que fazem o Whipple e que têm fístula precoce pancreática e biliar, podem, inclusive, ter lesão grave do plexo mesentérico. Quem entra no Whipple vê assim, exposição da veia artéria mesentérica, e isso corroer como se fosse uma pancreatite necrohemorrágica. Pode causar, inclusive, uma pancreatite necrohemorrágica ou uma necrose aguda de partes gordurosas e reto-peritonino. Então, atente-se a isso. E, por fim, obviamente, a ascite, né? Lembrando que é o seguinte, a ascite é uma peritonite que ela pode irritar um pouco mais ou menos pela dor. Se ela for infectada, ela vai acabar irritando um pouco mais, mas é tão subclínico que ela não oferece uma irritação franca. Ok? Tá, então nós temos aqui uma paciente que informa mal sobre a doença, tabagista e etilista que nega, que tem uma dor súbita, que foi para o pronto-socorro e que localizou na fossa ilíaca direita. É uma dor que teve hora para começar, suspeita-se aí de um abdômen agudo inflamatório, poder não se descarta apendicite, mas tem a situação da úlcera que está sendo cogitada. A paciente, nesse momento, encontra-se taquicárdica, ela encontra-se vigil, ela encontra-se com esse provável sinal de Bloomberg, mas sem outras alterações. Então, vocês continuam sustentando isso, sala de urgência. O que nós vamos pedir, então, de exames agora, turma? O que vocês acham que seria interessante pedir? Exame de imagem, né? TC de abdômen. Sim, mas direto exame de imagem, o paciente é estável. Eu pensei que justamente por isso, por ele estar estável, dá tempo de você, né? Estável, de certa maneira, o mais barato, né? Porque, por exemplo, você vai querer ver o que, Isis, para esse paciente? Se você for querer ver úlcera, você precisa, de fato, de uma tomografia? Sim, pensando na hipótese diagnóstica de úlcera, eu pensei em pneumo peritônio, uma úlcera perfurada, por exemplo. Perfurativo. Então, vai ser um raio-x simples, concorda? Sim, verdade. Né? E aí depois eu posso expandir. Maurício e Rafael, vocês querem falar alguma coisa aí? Dependendo da suspeita diagnóstica, doutor Igor, eu acho que, por exemplo, se você estaria pensando em um abdômen perforativo ou mais simples, um raio-x. Se pensaria em por exemplo, com saída de líquido, uma perfuração, um sangramento, por exemplo, poderia ser um FAST. E dependendo da estabilidade do paciente, depois ir para outros exames, né? Ou tomografia. Rafael, só atente que é o seguinte, o FAST é um exame feito no trauma. Ela não tem trauma, então seria o ultrassom à beira-leito que você está falando, né? Para ver. Perfeito. Maurício. Não, se for sustentar a hipótese de úlcera, nós temos que pedir a endoscopia. E o paciente está estável. Uhum. Tá, mas aí, antes de mais nada, se tem um Bloomberg positivo e pensa em úlcera, nós temos que saber se tem um pneu peritônio, concordam? Concordo, claro. Ou não? Aí nós... Então, vamos lá. Sim, claro. Então, aí nós Igor. poderíamos, na beira-leito, nós poderíamos sugerir um ultrassom, que é barato e rápido, para ver sinais lá na fossa ilíaca. Perfeito. Pode falar, Bruna. É porque eu pensei, tipo assim, por mais que tenha hipótese de úlcera, como o apendicite é o mais comum, a gente teria que pensar num exame que avaliaria os dois, né, de uma vez. Tá, a minha pergunta, você falou exatamente o que eu queria perguntar para todo mundo. Apendicite, qual é o exame de imagem que vocês pedem? Com Bloomberg positivo.
Em princípio, o diagnóstico é clínico, né? Mas aí o padrão ouro é ATC. Não, nenhum exame. Não pede nenhum exame. Nenhum exame, exatamente. Se é Bloomberg positivo e você tem diagnóstico é clínico. Que corroboram, né? Ela, por ser mulher, não está em idade fértil, pode ser uma torção ovariana? Sim, não teria leucocitose. Pode ser uma ureterolitíase? Sim, mas teria alteração no EAS, concorda? Então, a gente tem que pedir a propedêutica usual e laboratorial, pede a sede de abdômen agudo e faz o exame físico. Com o raio-x de tórax e o exame físico, aí, Bruna, eu tenho tanto o diagnóstico de apendicite quanto o diagnóstico de úlcera perfurada, certo? Então, vamos lá. À disposição dos senhores aí, ó. O que vocês me dizem desses exames aí? Não dá para ver, Não tá dando para ver, não, chefe. Não, Tá compartilhado. Não compartilhou? Compartilhou ou não? Não, compartilhou Ainda não. Ah, eu, hein? Ainda não. Mas está dando aquelas voltinhas que vai compartilhar? Não. Tá aparecendo nada. Vamos tentar de novo. Foi? Foi. Agora foi. E aí? O que vocês me dizem? Galera, esse caso foi verdade, viu? Atendi regional. Na época, eu tinha acabado de terminar a residência. Vamos por partes aí. O que vocês me dizem desse raio-x? Eu não tô vendo vocês, não. Quem quiser se manifeste aí para poder falar. Primeiro, essa série é uma série de quê? De abdômen agudo. Radiografia de abdômen agudo. Exatamente. Rotina, né? Faltaria algum aqui? Faltaria. Se o paciente tivesse inconsciente, decúbito lateral esquerdo com raios horizontais, tá? Isso é questão de prova. Então, a gente tem aqui uma série de abdômen agudo. Então, por que eu sei que esse abdômen... Está passando meu mouse aí, vocês estão vendo? Não. Não? Não dá para ver o nosso. Primeiro raio-x da direita para a esquerda. Qual é a posição desse raio-x? Decúbito. Não. Da direita para a esquerda? Direita para a esquerda. Ortostatismo, certo? Ortostatismo. E eu vou ver o que no ortostatismo? Níveis hidroaéreos, se tiver pneumonia. Aéreos, ar no reto, obstrução. Tá, o do meio é um raio-x de quê? Se um é ortostatismo de abdômen total, o outro é? Decúbito. O quê? Ventral ou dorsal? Ventral. Dorsal, né, gente? Ventral. Dorsal. E eu vejo o que nesse raio-x? O que eu preciso de ver aqui? Distensão de alças, né? E a presença do circuito aéreo em todo o abdômen. E o raio-x de tórax, eu solicito ele por qual motivo? Pneu peritônio. Avaliar pneu peritônio. Temos pneu peritônio? Não. Da úlcera? Não. Ótimo. Vamos lá, hemograma de 13, leucócito de 5.700, plaqueta de 271, amilase de 43, bilirrubinas tocadas para mais, às custas de indireta, proteína C de 6, ureia de 50, creatinina de 0,9, 143 de sódio, potássio 3,8, cloretos de 103, um coagulograma razoável, melhor que o meu, e a glicemia excelente. E aí? Mantém a suspeita de vocês? Mantém a úlcera, mantém a apendicite? Não. Classificativas. Esse caso pode ser A úlcera não. Então, a úlcera não. A apendicite é com uma paciente idosa, geralmente não tem leucocitose. O PCR pode estar de início ainda por ser uma dor recente. Teve essa amilase e lipase aí meio alterado. Então, enfim, ainda está bem definido, pediria TC. Sustentando a úlcera mais, o que vocês acham que pode ter acontecido? Já que não tem uma leucocitose,
Pode ser, pode ser posterior que tamponou, então por isso Tamponou. Pode ter um tamponamento. Pode ser uma apendicite tamponada também? Pode. Sem nenhum sinal infeccioso, eu achei difícil ser apendicite. Por quê? Porque não tem nem PCR, nem global de leucócito aumentado. Mas tem o tempo de evolução que ainda pode não ter tocado ainda. Ou ser o quê? Inicial. Ou tem duas chances. Se ela não é inicial, ela é uma fase fria. Concorda? Ela pode ter feito essa fase e ter esfriado. Se vocês olharem os exames eles estão borderline com algumas situações. Por que ela estaria com essa bilirrubina indireta com esses valores? Duas suspeitas. Vou adiantar para vocês. Por hemólise? Pode ser hemólise. Qual é o maior motivo de hemólise no paciente rígido? E se tratando de um abdômen agudo, que vocês estão tratando inflamatório, qual que seria? Infecção? Sim, sepse, né? Início de sepse. Sepse causa hiperbilirrubinemia de consumo, com o consumo de hemácias e assim por diante. Só que está com a hemoglobina de 13. O que mais? O que mais pode fazer com que a bilirrubina indireta suba no primeiro momento? Qual doença que vocês conhecem do fígado que faz uma hemoglobina indireta mais alta em princípio? Nenhuma, gente. Hepatite sobe o quê? As duas. Sim, mas só primeiro qual? Primeiro a indireta, depois a direita. Indireta primeiro, né? E por que sobe a indireta? Porque você tem um comprometimento que é canalicular ou é celular? Pela inflamação do fígado, canicular, seria pela inflamação do fígado. Não, celular. Celular, exatamente. Então, esse paciente pode estar fazendo uma hepatite subclínica. Qual que seria o motivo da hepatite subclínica dela? Diante do que vocês pensaram até agora. Nada? A hepatite, ela é um processo inflamatório do fígado, concorda? Se eu tenho uma úlcera perfurada, geralmente, essa úlcera ela vai bloquear aonde? No aumento e no fígado. Úlceras de pequena curvatura, de duodeno, bloqueio no fígado. E se eu tenho secreção entérica, banhando o fígado, eu posso ter também por uma situação irritativa. Então, o que acontece? Uma hepatite transitória, em que o fígado começa a ter uma insuficiência aguda por estar sofrendo ali o insulto, e assim que o fígado se faz uma hepatite, ele para de sintetizar a bilirrubina indireta ou biliverdina no complexo de transição. Então, pode ser que esteja se instalando um processo séptico e, ao mesmo tempo, essa hepatite seja por um bloqueio que ali está. Concorda? Bom, e aí? Então, esse paciente, do jeito que está, vamos passar para a seguinte situação, né? Então, chegaram lá os exames, o paciente foi avaliado. Então, vê se vai compartilhar aí, turma, por favor. Deixa eu dar uma olhada aqui. Esse programa é muito ruim, sinceramente. Compartilhou? Tá indo. Compartilhou. Então, vamos lá. Então, na história da paciente agora, ela está lá no leito, pálida. Aí ela passou disso aqui, aí você foi reavaliar no leito, teoricamente ela está muito boa. Ela estava na sala... admitida na sala do poli. Essa paciente ela veio na época para mim pela clínica médica, né? Esse exame todo que eu estou dizendo aqui, isso aqui fazia parte da ficha de admissão pela clínica, já tinha esse histórico na UAI, aí chegou eles pedalando essa situação para mim. Aí na época o colega meu de residência, que já estava dando plantão comigo, queria passar esse paciente logo para a clínica e não ter que assumir.
Aí eu falei, cara, vamos esperar os exames. Vieram esses exames, me chamou a atenção essa bilirrubina indireta, aí ele começou a me malhar, falando que eu estava tratando hepatite, que o paciente estava assim porque ele tinha uma hepatite que devia ser hepatite A ou hepatite outra qualquer, e eu insisti na situação do abdômen agudo porque tinha essa porcaria desse Bloomberg que não saía da minha cabeça. E a dor enlancetada me falando favorável à úlcera perfurada. Beleza. Aí, de repente, eu fui lá voltar para poder ver a paciente está lá. Encontrei ela no leito, pálida, confusa, sudoreica, sem condição para monitorar a saturação, pulso filiforme, bilateral, PA de 80/60, não conseguia puxar mais PNI, essa PA estava inaudível, 143 de frequência, 22 respirações, incursões por minuto, e foi acionado, né, o que a gente chama nos outros hospitais de código azul, mas foi solicitado que esse paciente entrasse para dentro do poli. Quais seriam as condutas imediatas, gente, que vocês fariam assim que esse paciente entrasse na sala de politraumatizados? Pode falar. Ressuscitação valente? O que mais? O que mais? Se não foi pedida ainda hemourocultura. Mas te resolveria agora, Gustavo? Esse paciente passou de urgência para emergência. Vamos lá. Foca. Um paciente com choque, inicialmente séptico, né? Monitorização, 2 acessos pelo menos, e hidratação venosa, igual a ele falou. Monitorizaria diurese também, veria nível de consciência para avaliação de extubação. E assim, aí o central e monitorização de invasão mesmo, né? Já que está inaudível. E assim, avaliação do abdômen novamente, porque se realmente estiver irritado, é um abdômen cirúrgico. Gustavo? Sim, pode falar. Pode falar, não, você levantou a mão. Não, isso mesmo, procederia com a ressuscitação volêmica e principalmente reavaliaria o abdômen. Se não tivesse melhora e mantendo irritação, bloco. Bruna? É uma pergunta. Já não iniciaria antibiótico, não? Não. Pela primeira hora? Não, porque, de certa maneira, nós passamos agora de um contexto de urgência para emergência. Então, o paciente corria risco de vida com 24 horas, e se ali a gente entendesse que ela tinha alguma situação crítica, compatível a controle de infecção, tudo bem. Mas agora a vida dela tem risco em 1 hora, vocês concordam? Entendi. Então, vamos lá. Beleza. Então essa paciente foi levada para dentro da sala de politraumatizados ou a situação avançada de pronto-socorro. E aí a gente foi e começou a tratar. Então, como foi dito, 2 acessos calibrosos, monitor, sonda vesical de demora, para poder monitorar o aspecto do choque, né? Se era um choque hemorrágico, se era um choque séptico, o que que podia estar acontecendo. Puxamos o carrinho de parada, ou seja, próximo a uma unidade de urgência e emergência, isso aqui é muito mais ilustrativo que já tem lá dentro, e esse amparo todo. Bom, essa paciente ela foi para o tubo, como o Vitor falou, e a Is manter a via aérea, foi feita a sequência rápida, o suporte ventilatório, ela começou a receber 1.000 ml de cristalóide livre, estava anúrica, PA inaudível, distensão abdominal por aparente pré-oxigenação. Ou seja, antes de entubar, por mais que seja sequência rápida, você coloca ali um cheirinho de oxigênio, por vezes você tem que mobilizar um pouco isso aí, e ela estava com o abdômen estendido. E aí? Feito tudo isso, o que vocês já fariam? E aí, turma? A paciente instabilizou, tá com sinais claros de peritonite, tem que ir para pouco, né? Não, tinha um sinal de Bloomberg, né, presente. O sinal mais crítico agora é peritonite, será? Não, foi o choque. O choque. Então, Sim. a gente pensaria de cara que seria um choque o quê? Séptico, hemorrágico, mas ela estava bem. Ela foi subitamente. Subitamente, a gente pensaria realmente em hemorrágico. Hemorrágico. Passaria para sangue, então. Certamente. Então, ressuscitou com 1.000. Intubou. Se ela está instável, começamos com a mina, concordam? Sim. Né? A
A gente buscar a ressuscitação dela para poder fazer o quê? Melhorar a propedêutica ou se dirigir ao bloco cirúrgico, né? Tá, então agora a gente vai dar continuidade direto até antes da gente trabalhar no tema da aula de hoje, até para poder dar tempo das discussões, tá bom? Então, beleza. Aí o que acontece? Essa paciente ela foi admitida, a evolução dela, né? A gente começou as drogas vasoativas, estabilização hemodinâmica, foi passado uma sonda nasogástrica. Por que foi passado, gente, a sonda nasogástrica? Ela já estava... Por que passou? Porque foi sequência rápida, o risco de aspiração? Ela já tinha sido entubada. Estendeu o abdômen depois da intubação. Beleza. E aí, o que acontece? Hemorragia digestiva alta na sonda nasogástrica, teve uma boa resposta ao início das aminas, ela melhorou e estabilizou com expansão volêmica, mas mantinha-se instável, né? Mas já naquele momento estava estável com aminas, né? Ou seja, instável, mas com a situação da amina. Tinha uma diurese de 50 ml em 30 minutos de ressuscitação. Quais condutas vocês fariam imediatamente agora? Ou seja, literalmente, o que a gente fala no pronto-socorro, esse paciente ganhou um pezinho, né? E aí, qual o passo seguinte? O paciente está com você, cirurgia. TC. A clínica correu de lá. Arriscaríamos a tomografia, né? Eu não. O que eu fiz? Se tem hemorragia digestiva alta, eu tenho certeza que eu tenho o quê? Sangramento. Eu, como cientista que sou, meti um balão nesse paciente. Passei o balão, fiz um toalete gástrico com soro gelado. Vocês fariam? Alguém faria? Supostamente, quando tem hemorragia, a gente tem que fazer a lavagem pela sonda, né? Isso. Então, Carol, quando você faz a lavagem com soro gelado, quais são os dois objetivos? Diminuir a irritação. Não. Talvez. O objetivo é lavar o estômago. Não, lavar o e estômago e fazer vasoconstrição. Vasoconstrição. Justamente, beleza. Beta-bloqueador, clarinho? O beta-bloqueador é prevenção secundária, né? Você está dando a mina? Octreotide, vocês entrariam? A ação é lenta um pouco, mas poderia Eu entrar. não sei se nesse primeiro momento eu pensaria nisso. Eu deixei separado, tá? Eu fiquei na dúvida, eu confesso para vocês, porque eu não tinha tratado até então de uma hemorragia digestiva alta com tanta virilidade. Ou seja, o paciente chegou andando no poli, foi admitido, eu xinguei para colocar na cadeira de roda, examinei na porta do poli. Piorou, pus para dentro do poli. Comecei a entrar com a mira, esse paciente afundou. Aí melhorou um pouquinho, ganhou um pé. Passei o balão, se vocês não sabem, o balão funciona como sonda também, entendeu? Então, eu só passei o balão porque esse paciente estava desacordado, né? Estava entubado, achando que eu resolveria ali. O balão resolve as hemorragias aonde, pessoal? Em quais topografias? Esôfago e fundo gástrico. E fundo gástrico, justamente. Não fiz o beta, não fiz o octreotide, deixei, pedi para o CTI ficar de olho e acionei a endoscopia, ok? Aí, bom, então, teoricamente, o paciente deveria se estabilizar no momento em que eu passei, certo? Só que o que aconteceu? O paciente seguiu sangrando, eu lavei com 2 litros e vinha de maneira viril o sangue, ativamente. Após o toalete dos 2 litros, o balão, né, ele foi ineficiente porque saiu a hemoglobina depois de 4,2. Esse paciente fez nova instabilidade, distendeu o abdômen e eu pedi o ultrassom à beira-leito. Na verdade, eu não pedi, eu fiz o ultrassom à beira-leito. Tinha líquido livre dentro da cavidade. E aí, galera? Qual conduta imediata? Então estava perfurado mesmo. Tem que fechar a torneira para sangrar dentro. Exatamente. Está perfurado aonde? Qual úlcera que sangra? A úlcera esofágica sangra e duodenal. Sim.
A duodenal, ela tem uma que sangra e a outra que fura. Perfura, é. Isso. E esofágica? Não, esofágico já tinha passado o balão e parou o sangue. Certo. A que sangra é a gástrica mesmo, né? Ou era pequena curvatura. Posterior sangra e anterior perfura. Exatamente. No duodeno posterior, ela passa em cima da artéria pancreato duodenal ínfero posterior. E a outra, quando dá a úlcera anterior, ela dá a úlcera superior, que não é a topografia da antero-superior, porque não tem esse ramo da antero-superior que venha da pancreato duodenal. Então, na frente ela fura, atrás ela sangra. E por que diabos ela estava sangrando e estava com o abdômen com líquido livre? Ela tinha 2 úlceras, então? Ou ela tinha 2 úlceras, ou uma úlcera de pequena curvatura que eventualmente perfurou. Concorda? Uhum. Tá. Então, só para poder matar a curiosidade de vocês, esse paciente ele foi para o bloco cirúrgico. Entramos o trio Parada Dura, eu, Fernando Bruno e Henrique, né? Os maiores cientistas que esse hospital já teve até hoje. Lapamos, tinha sangue e conteúdo gástrico. Qual a história natural da doença, na minha opinião? Essa paciente fez uma úlcera, ela tinha uma úlcera duodenal perfurada e uma úlcera em pequena curvatura perfurada a seguir. Ela fez essa úlcera, bloqueou por um quadro de hipergastremia, perfurou e aí tinha conteúdo que fez esse Brumberg. No entanto, a segunda úlcera em atividade, ela conseguiu erodir os vasos da pequena curvatura, sangrou para dentro do esôfago, do estômago e saiu por esse orifício. Então a gente chegou lá, eu via na pequena curvatura a úlcera, mas que não estava perfurada para dentro da cavidade, e ela tinha uma úlcera duodenal perfurada. Olha que bizarro. Ou seja, diferente de tudo que a gente fala, eu principalmente, vocês já me viram, inclusive, brigar com clínico e tudo mais, né? Mas eu sempre sou muito educado, sou uma pessoa polida, de bons tratos, né? Faço jus à educação da minha mãe, né? Só que não. Eu falo todas as vezes que é o seguinte, todas as vezes que vocês discutem comigo, falam assim, não, Igor, tem uma úlcera sangrando. O que eu falo? Qual é a primeira coisa que eu falo com vocês? Vocês não dão plantão comigo ou o que é? Qual a primeira coisa que eu falo? A úlcera do cirurgião? Não, endoscopia. Não é, definitivamente. Úlcera sangrante, hemorragia digestiva alta, o contexto ele é clínico. Qual é o protocolo? Sangrou. Na hora que sangrar, passa a sonda nasogástrica. Faz o toalete. Se o toalete continua sangrando, passa o balão. Se o balão parou de sangrar, 24 horas, terapia intensiva. Faz nas 24 horas terapia intensiva, octreotide, beta-bloqueador, observação. Paciente entubado, que ninguém aguenta o balão sendo puxado pelo nariz sem estar com sedação. Desinsufla o balão nas primeiras 24 horas. Endoscopia. Se achar os focos de sangramento, clipa. Se clipou e funcionou, parabéns. Se clipou e não funcionou, cirurgia. Antes disso, se você lavou e não funcionou, cirurgia também. Mas se lavou e funcionou, se você fez o balão, funcionou, 24 horas depois clipou, beleza. Sangrou de novo, 48 horas depois, passa o balão novamente. Insufla o balão, lava, resolveu o sangramento, 24 horas. CTI, octreotide, reposição volêmica, hipotensão, beta-bloqueador, ótimo. Desinsuflou o balonete, foi lá, tentou clipar, clipou, parabéns. Sangrou de novo, cirurgia. Ou seja, em circunstâncias normais, o cirurgião só vai entrar 72 horas depois. Esse caso aí, em menos de 6 horas, em menos de 3 horas, ele estava no bloco cirúrgico. Ou seja, o raro do raro, eu entrei e, infelizmente, né, tive que resolver esse problema. Esse paciente sobreviveu? Não sobreviveu, morreu, infelizmente. Morreu depois por um choque misto e a irritação dele, de fato, era por uma úlcera bloqueada. Muito provavelmente essa úlcera duodenal, primeiro ela perfurou, ficou lá cozinhando,
fez esse padrão que ficou muito em dúvida e depois as coisas evoluíram. Vocês estão vulneráveis a isso acontecer? Claro que estão. E confesso para vocês que foi, para mim, uma situação bem de me colocar no lugar, tá? Porque na hora que eu já falei, não, chama o endoscopista, não deu nem tempo do endoscopista chegar, para vocês terem ideia. Mas, enfim, vamos começar então com a nossa aula agora pela parte dos casos, né, a se apresentarem. Vão ser 2 momentos. Primeiro, a gente vai ter o momento acadêmico, em que as 2 alunas vão apresentar para a gente os temas, né? A primeira vai ser apresentando a anatomia do estômago e depois a classificação das úlceras duodenais. Então, a Ana começa apresentando a anatomia do estômago e do duodeno e depois a Bruna fala a respeito das úlceras. E a seguir, a Patrícia começa com a apresentação do artigo da noite. Então, vamos lá. Ana, você me escuta aí? Estou te escutando, e você? Beleza, vamos lá? Beleza. Só esperar a Bruna compartilhar aqui, que a gente fez a apresentação junto. Excelente. Vocês estão inovando, hein? Muito bom. Fica mais fácil. Sim, claro. Apareceu, gente? Sim. Tá. O Pedro, cientista que queria assistir a aula, sumiu, né? Hoje não está aí, não, né? Acho que não. Vamos lá. Bom, pessoal, boa noite. Meu nome é Ana Rabelo, eu sou acadêmica do 9º período da UniBH, interna no Hospital São Francisco, e hoje eu vou falar brevemente sobre a anatomia do estômago e do duodeno, para a gente introduzir o nosso assunto do artigo a respeito das úlceras gastroduodenais e para a gente visualizar melhor esse tema. Pode passar. Bom, então, inicialmente, o estômago ele é um órgão intraperitoneal, quase completamente coberto por peritônio visceral. Ele é a parte mais expandida do sistema digestório entre o esôfago e o intestino delgado. Ele é especializado, então, pelo acúmulo do alimento ingerido, que ele prepara química e mecanicamente para a digestão e para a passagem do duodeno. O estômago, então, ele mistura os alimentos, atua como reservatório, e sua principal função é a digestão enzimática. O suco gástrico ele é convertido no quimo, que passa rapidamente para o duodeno. O estômago ele é capaz de se expandir muito e ele pode conter de 2 a 3 litros de alimento. Pode passar. Falando um pouco sobre a localização, o estômago está localizado na região hipocôndrica esquerda, região epigástrica e região mesogástrica, umbilical. Além disso, ele possui relações anteriores com o lobo esquerdo do fígado, diafragma, o cólon, o omento e a parede abdominal anterior. Ele também possui relações posteriores com o pâncreas, com o colo transverso, o pilar esquerdo do diafragma, o baço, a artéria esplênica, o ápice do rim esquerdo e a suprarrenal esquerda. O estômago, então, ele é composto por 4 partes principais, como a gente consegue visualizar nessa imagem: a cárdia, o fundo gástrico, o corpo gástrico e a parte pilórica. E ele também tem 2 curvaturas muito importantes, que é a curvatura menor e a curvatura maior. O piloro, ele é a parte terminal, bastante estreitada do estômago. O ósseo pilórico é a abertura distal do canal pilórico diretamente para o duodeno. O estômago, então, ele é contínuo com o duodeno e ele recebe as aberturas dos ductos do pâncreas e do fígado, que são as principais glândulas do nosso sistema digestório. Pode passar. Sobre a irrigação do estômago, ela é feita por várias artérias, né? Originadas da aorta abdominal. O tronco celíaco, então, ele tem 3 principais artérias saindo dele, que é a gástrica esquerda, que vai irrigar principalmente a cárdia e a curvatura menor do estômago, a hepática comum, que vai se ramificar em gastroduodenal e hepática própria, e a artéria esplênica, que tem 3 ramificações, a gástrica posterior, as curtas e a esquerda. Pode passar. Bom, o estômago ele vai continuar com o duodeno, que possui porção superior, descendente, horizontal e ascendente. O duodeno ele é a primeira e mais curta parte do intestino delgado, e ele também é a mais larga e mais fixa. Ele vai seguir um trajeto em formato de C ao redor da cabeça do pâncreas, vai começar no piloro do lado direito e vai terminar na flexura duodeno jejunal, do lado esquerdo. Pode passar.
A maior parte do duodeno, ela está fixada pelo peritônio, a estruturas nas paredes posterior do abdômen e é considerada parcialmente retroperitoneal. O duodeno, então, ele também tem uma divisão, ele é dividido basicamente em 4 partes. Na parte superior está situado anterolateralmente ao corpo da vértebra L1. Na parte descendente, ele desce ao longo das facetas direitas das vértebras L1 a L3. Na parte inferior, ele vai curvar a vértebra L3. E na parte ascendente, que vai começar à esquerda da vértebra L3 e seguir superiormente até a margem superior da vértebra L2. As artérias do duodeno, que vão fazer a irrigação, elas também se originam do tronco celíaco e da artéria mesentérica superior. Meu nome é Bruna, eu sou do 11º período da UniBH e eu vou falar um pouquinho do que é o conceito das úlceras gastroduodenais e a sua classificação. A úlcera péptica, ela pode ser tanto gástrica quanto duodenal, e ela tem como causa a agressão da mucosa pelo ácido. Pode ser ele pelo aumento da produção do ácido ou pelo desequilíbrio que diminui o fator de proteção da mucosa, então vai aumentar a ação do ácido ali na mucosa e vai causar lesão. Esse desequilíbrio entre o ácido e a proteção, né, ele pode ocorrer por causa da má alimentação, ou ele pode ser pelo uso de medicamentos anti-inflamatórios, pelo estresse e também pela presença da bactéria H. pylori, que além, né, da relação com a gastrite, da úlcera, também é um fator de risco para desenvolver o câncer de estômago. 70% das úlceras, elas são assintomáticas, vão ser descobertas pelas complicações, como hemorragia ou perfuração. E aí o diagnóstico é feito a partir da suspeita clínica e estabelecida com a visualização da úlcera na endoscopia digestiva alta. Eu trouxe aqui algumas classificações. A primeira, ela é chamada Sakita, e ela vai avaliar o grau evolutiva ou atividade da úlcera. Aí ela é dividida em 3 classes. A, que é a úlcera ativa, H, que ela está em cicatrização, e S, que vai ser a cicatrizada. E aí ela é subdividida nessas 3 letras. Então, a 1 e a 2, que são as ativas, ela vai ter a base recoberta por fibrina, espessa, com restos necróticos ou depósitos de hematina, ou vai ter uma base limpa e clara, recoberta por fibrina, bordas bem definidas, regulares, sem edema. E H1 e H2, que vai ser em cicatrização, vai ser superficial, a camada de fibrina, elas são mais finas, tem uma hiperemia, tem a nítida convergência de pregas e a fórmula mais ovulada. H2 vai ser basicamente H1, mas aí a camada da fibrina vai ser mais tênue no centro da área deprimida. E o formato, em vez de ovalado, vai ser fusiforme. E a S1, S2 vai ser a mais cicatrizada, né? Aí pode ser tanto vermelha quanto branca. E essa classificação ela é importante porque ela é utilizada para caracterizar, né, em qual atividade que a úlcera está, mas ela vai ser mais sensível em casos agudos, para ver em qual grau de evolução essa úlcera está. E ela na classificação da úlcera duodenal, quase nunca precisa da biópsia, porque é mais raro ela malignizar, mas no caso da gástrica sempre precisa ser feito. Outra classificação é de Forest, que é uma classificação endoscópica para lesões ulcerosas sangrantes, né, /hemorrágicas, e aí ela vai correlacionar o risco dessa úlcera com a chance de ter um ressangramento sem o tratamento endoscópico. E aí, a classificação 1A e 1B de Forest vai ser a úlcera que está em sangramento ativo. A 1A vai ser sangramento ativo em jato, e a 1B vai ser ativa em porejamento. Então, vai ser um sangramento ativo, mas não tão espesso, tão rápido como a 1A. Mas as duas... Em lençol, Bruna. Porejamento é sangramento em lençol. Uhum. Aí vai ser... As duas são né, classificadas como sangramento ativo e elas precisam de tratamento endoscópico. Porque, por exemplo, a 1A ela tem chance de ressangramento de 90% se não for feito o tratamento endoscópico, e a 1B tem chance de ressangramento de 50% quando não tem o tratamento endoscópico. E é interessante que mesmo elas, após o tratamento endoscópico, ainda tem a chance do ressangramento. E aí eu trouxe aqui também para a gente ver as lesões endoscópicas
de Frost, e aí a 1A e 1B, então, todas que são sangramento ativo e elas precisam de tratamento endoscópico. A 2A, ela vai ser um vaso visível, mesmo sem sangramento. Então, ela precisa também de tratamento endoscópico. Agora, a partir da 2B, a gente pode ter a avaliação de se precisa do tratamento endoscópico ou não. Aí a 2B, por exemplo, se for só vai precisar de tratamento se o coágulo for facilmente removido com lavagem e tiver evidência de algum vaso visível ou sangramento ativo. Senão, não precisa fazer o tratamento endoscópico. E a 2C e 3 não precisam de tratamento endoscópico, só o clínico. E a terceira classificação que eu trouxe é a de Johnson, que ela vai usar duas características, tanto o local que a úlcera está, como também se ela está em estado, né, o estômago está em hipocloridria, ou em norma, ou está em hipercloridria. A tipo 1 é a mais comum de todas, que é quando a úlcera está situada na pequena curvatura, na pequena curvatura baixa, e o estado é hipocloridria, ou seja, então não é o aumento da produção de ácido que causou ela, vai ser a baixa da produção da mucosa gástrica. E a tipo 2 no corpo gástrico, associada à úlcera duodenal, aí vai ser em estado de aumento da produção do ácido clorídrico. A tipo 3 é pré-pilórica, também hipercloridria. A tipo 4 é igual a tipo 1, que é hipocloridria, mas vai estar situada na pequena curvatura alta. E a tipo 5 pode ter qualquer localização e está associada ao uso de AINES. Normalmente ela vem em múltiplas, não só uma. E aí eu trouxe também só uma associação que eu achei interessante, que é a relação do tipo de Johnson, da classificação de Johnson, com o tratamento que deve ser feito. Então, a tipo 1, que está na pequena curvatura, né, no corpo, aí normalmente usa a antrectomia, que é Bill-Hot 1. A 2 vai ser a vagotomia mais antrectomia, que vai ser Bill-Hot 2. A 3 vai ser, que é pré-pilórica, vai ser vagotomia mais antrectomia. E a 4, que seria uma localização mais alta, que é próxima à junção esôfago-gástrica, vai ser a gastrectomia subtotal mais o Y de Hus. É isso. E aí, essas são as nossas referências. Muito obrigada. Bruna, volta só para mim os slides. Deixa eu só fazer algumas considerações. Ana, cárdia é masculino, tá? O cárdia. Ah, sim. Desculpa. Isso. Vão para frente aí, por favor. Naquela classificação última sua, por favor, Bruna. Essa? Não, volta. Isso aí, beleza. Então, gente, no caso clínico que eu apresentei hoje, qual vocês acham que poderia ser a classificação? Tipo 2? Tipo 2, certamente. Né? Porque tipo 2 sangrou, pequena curvatura, os vasos, né? A interseção ali da gástrica, e a saída da gástrica é de alta pressão, lembrando que é sair do tronco celíaco ali, e a perfurou lá no pós. Eu costumo decorar da seguinte forma: A1 antes do duodeno, A2 são 2 úlceras, A3 volta antes do duodeno, A4 lá em cima, A5 associada a AINES mais síndrome de Zollinger-Ellison, que pode ser por uma série de situações, inclusive, né, o AINES, então pode ser por internação em CTI de longa duração, síndrome carcinoide de carcinoide gástrico tipo 1 e 2, ou a hipercloridria, tá? Meninas, parabéns, muito boa aula, tá? Muito obrigada, Igor. Obrigada. Igor, eu queria te fazer uma pergunta sobre o seu caso clínico. Eu sei que pela localização seria tipo 2, mas no caso dos fatores de risco dela, seria mais para redução dos fatores de proteção, não pelo aumento da produção, não? Dela? É. Na verdade, assim, a gente não conseguiu nem essa história direito. Ela era etilista e tabagista, entendeu? Mas ela poderia ter uma síndrome dessa qualquer associada. E ela já vinha com isso há muito tempo. E pode ter, inclusive, usado AINES também, mas não deu tempo de nada, de absolutamente nada. Ela já foi para o estádio mesmo. Não tem nem para onde correr, assim. Essa paciente, ela perdeu tanto sangue, como eu falei, em menos de 30 minutos ela já estava com 4 de hemoglobina. Nós abrimos e, assim, parte... foi uma faca de 2 gumes. A gente passou a sonda e lavou, então parte desse conteúdo foi para dentro da cavidade. Então estava sangrando para dentro da barriga. E aí a gente foi tomar a decisão, chegou lá, a paciente já estava hipovolêmica e ela parou por hipovolemia. Tentamos ressuscitar e infelizmente foi embora. Bom, o artigo da noite vai ser o guideline apresentado pela Patrícia. Patrícia, você me escuta? Escuto sim, doutor Igor. Tá dando para me ouvir?
Tá ótimo. Ok. Deixa eu só compartilhar aqui. Tá aparecendo? Começando a aparecer. Tá. Bom, boa noite a todos. Meu nome é Patrícia, sou residente do 3º ano de Cirurgia Geral do Complexo Hospitalar São Francisco. Dr. Marcelo Girundi é o chefe da equipe de cirurgia. Dr. Rodrigo Faria é o chefe da residência. E o Dr. Igor Michalik é o chefe da oncologia cirúrgica e o responsável pela educação continuada. Hoje eu fiquei responsável para falar a respeito do artigo, né, que versa sobre o tema dos guidelines. Ainda não está aparecendo? Espera só um pouquinho. Calma. Deixa eu ver aqui. Você escolheu a tela errada. Na outra estava funcionando. Quando você alternou as telas. Tá. Deixa eu tentar aqui de novo. Agora apareceu? Continua. Senão eu tento apresentar. Pera. Isso, agora na alternância... Aí, ótimo. Tá aqui? Tá aparecendo, então. Tá aparecendo. Ok. Bom, o meu artigo de hoje são guidelines que foram criados, né, para a prática clínica para doença ulcerosa péptica. Bom, em 2009, a Sociedade Japonesa de Gastroenterologia desenvolveu as diretrizes da prática clínica para a úlcera péptica. Essas diretrizes foram revisadas em 2015 e depois em 2020. Em 2009, foram levantadas 90 questões clínicas. Dessas 90, que estavam incluídas nas diretrizes anteriores, aquelas que tinham uma conclusão clara foram consideradas as questões de fundo, e as que exigiram pesquisa futura foram as questões de pesquisa futura mesmo. Assim, as diretrizes já revisadas, que é essa que a gente vai ver hoje, ela consiste em 28 questões de fundo e uma questão de pesquisa futura. Bom, as diretrizes foram desenvolvidas usando o sistema Grading of Recommendations, Assessment, Development and Evaluation, que é o GRADE. A qualidade da evidência foi classificada como ABCD, sendo A alta e D muito baixa, e a força de recomendação foi ou fraca ou forte. Com isso, né, a equipe de revisão sistemática fez uma meta-análise e decidiu a força total da evidência, que também foi classificada de A a D. Então, nós vamos começar com as questões de fundo, que são 28 questões, por onde se baseou esses guidelines que eles criaram. As 4 primeiras questões clínicas referem-se a úlceras gástricas e duodenais hemorrágicas. Nela, a gente tem 4 pilares que são importantes da gente avaliar. Primeiramente, o uso de anticoagulante, e nesse ponto é importante a gente avaliar o risco do ressangramento da úlcera se mantiver o anticoagulante versus o risco de um tromboembolismo se for parado o uso do anticoagulante. Eles também destacaram a eficácia da radiologia intervencionista, né, que é a embolização arterial transcatéter, que foi comprovada por diversos estudos que auxilia muito no sangramento de úlcera refratária. Temos também a terapia, tanto intravenosa quanto via oral, com o inibidor da bomba de prótons pós-terapia endoscópica, e também ficou comprovado que não há grande diferença no uso do IBP-EV ou via oral. E nós temos também uma outra possibilidade, que é o uso do receptor 2 de histamina, que pode ser usado para as úlceras hemorrágicas, mas acaba sendo menos eficiente que o IBP. A seguir, nós vamos ter mais 4 a respeito da erradicação da H. pylori, e nisso está incluso a primeira, segunda e terceira linha de tratamento para erradicação e a recorrência da úlcera após o tratamento. Então, na primeira linha, a gente tem o IBP com amoxicilina e claritromicina, que, caso falhe, passa para a segunda linha, que acrescenta, que troca a claritromicina pelo metronidazol, e nós temos a terceira linha, que tem a citafloxacina com metronidazol ou a citafloxacina com amoxicilina.
No Japão, eles colocaram as opções para resistência à claritromicina, pois lá é muito comum os pacientes já com úlcera e H. pylori positivo terem uma resistência à claritromicina. E aí é usado esse esquema que eu coloquei aqui de terapia quádrupla. Bom, depois nós temos duas questões sobre a terapia de não erradicação das úlceras gástricas e duodenais. E aí, tanto para a úlcera gástrica quanto para a úlcera duodenal, é recomendado o IBP, porque a taxa de cicatrização das úlceras no uso do IBP é bem maior do que o receptor 2 da histamina, mas caso, por algum motivo, o paciente não possa receber, é utilizado o inibidor mesmo. Em seguida, tem 7 questões de fundo sobre as úlceras induzidas por medicação, que engloba o tratamento e a prevenção, né? Com isso, a gente pode ver que o uso de inibidores seletivos da COX tem um menor risco de desenvolver complicações graves do que o uso dos AINES. Então, para um paciente que já tem o risco de sangramento das úlceras, é importante retirar os AINES e acrescentar o IBP, que auxilia na taxa de cicatrização e diminui o risco de sangramento. O tratamento também para os pacientes que precisam fazer o uso de anti-inflamatório, combinando o inibidor da COX-2 com o IBP, foi muito mais eficaz para a prevenção de sangramento de úlcera nos pacientes que têm alto risco, na maioria das meta-análises que foram avaliadas pelo estudo. Nós vamos ter em seguida 8 questões de fundo a respeito das úlceras que são induzidas pela aspirina em dose baixa, no que vai tanger o tratamento delas. Então, ficou comprovado pela revisão da literatura que eles fizeram que a aspirina em baixa dose associado com o IBP já reduz o sangramento da úlcera e acelera a cicatrização da mesma, não tendo, então, necessidade de suspender a aspirina em baixa dose. Já para os pacientes que precisam da aspirina e dos anti-inflamatórios, é mantida a aspirina em baixa dose e associa-se o celecoxib com o inibidor da bomba de prótons. Por fim, nós vamos ter uma questão sobre a abordagem de úlcera não induzida por medicamentos nem H. pylori, que são as úlceras idiopáticas, uma sobre as úlceras no remanescente gástrico e uma sobre o tratamento cirúrgico das úlceras. Bom, como a hiperacidez e a hipergastrinemia foram considerados presentes em pacientes com úlcera idiopática, é sugerido por eles o uso dos IBPs ou do H2RA. Isso no tratamento inicial. Entretanto, foi percebido que a taxa de cicatrização em 12 semanas com os IBPs é menor para as úlceras idiopáticas do que para as úlceras causadas por H. pylori. Então, não necessariamente apenas tratamento com IBP vai ser suficiente para as úlceras idiopáticas. As úlceras do remanescente gástrico, a escolha inicial de tratamento para elas é com a terapia medicamentosa. E em estudos que compararam diversas medicações, foi considerado como os inibidores da bomba de prótons, principalmente o omeprazol, como a medicação principal para tratamento dessas úlceras. E a erradicação do H. pylori após a cirurgia, que é feita, ela é 100% indicada pelo estudo, porque acelera a cicatrização da úlcera em até 8 semanas, após a cirurgia, no caso. Bom, a partir de todas essas questões e todas essas respostas que eu tentei resumir da melhor forma possível, porque era um artigo muito extenso, foram criados os algoritmos, né? Eu coloquei os algoritmos aqui de forma bem resumida, tá um pouco pequeno, mas assim, para vocês darem uma olhada depois, mas tudo que tá falado aqui nos algoritmos tá presente em todos os slides anteriores. Então, nós temos algoritmos para o tratamento da doença ulcerosa péptica, temos para prevenção de úlceras induzidas pelos
AINES, e temos aqueles para úlceras relacionadas com baixas doses de aspirina, tá? Mas tudo foi falado da forma mais resumida possível, ficou um pouco curto porque era muito extenso, eu tentei resumir da melhor forma. Obrigada a todos e boa noite. Paty, faça seus comentários baseados aí no que a gente falou da aula e do que você entendeu do artigo. Vamos lá. Bom, eu achei esse artigo bem legal. Achei interessante porque, é igual o senhor falou, né? Grande parte da abordagem de úlcera é clínico. É basicamente o que o artigo fala. Clínico, 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 uso de medicação, medidas de contenção, para depois partir para uma medida cirúrgica. Tanto é que a medida cirúrgica, ela ocupou um espaço mínimo no artigo. Uhum. E eu achei interessante porque, apesar de ter sido feito lá no Japão, né? Ele é bem palpável. Você vê a maior parte das medicações que eles indicam, com toda a revisão de meta-análise, de diversos estudos que eles fazem, é o uso de IBP, que são medicações que a gente tem acesso. Então, eu acho que ficou bem próximo da nossa realidade, eu achei bem bacana. E, basicamente é isso. Turma, eu quero colocar alguns paradoxos aqui para vocês poderem pensar e fica de para casa, né? Vocês devem estar assim, gente, o Igor está louco, né? Deve estar fora de si em passar para a gente um artigo clínico. Não. Pelo contrário. Todas as vezes que vocês me verem falando a respeito de algumas situações que são borderline assim com a clínica, eu sempre vou dizer que vocês saibam mais clínica do que o clínico. Porque o clínico ele vai estar acostumado a ver todo dia o tratamento por um sintoma e às vezes não por um diagnóstico. Então, todas as vezes que o clínico ouve falar sobre hipercloridemia ou que escuta do paciente, né, uma gastrite refratária, ele vai pensar numa situação em que IBP, para o resto da vida, resolva. E nós, cirurgiões, vamos pensar em quê? Em síndrome de Zollinger-Ellison, em situação de hipergastremia por situações fisiológicas, a possibilidade de tratamento cirúrgico, as condições que envolvam o câncer e assim por diante. E outra situação, da gente saber os protocolos em que se justifiquem eles não pularem etapas e a gente tem que entrar com esse caso antes, porque tem isso. Como o prontuário aceita qualquer coisa, o cara escreveu lá, sangramento é com cirurgia, trato de operar. E tem gente que faz isso. Então, Japão não é à toa que a gente colocou como opção. Por quê? Porque o Japão é o Walt Disney, né, da conduta médica, principalmente do aparelho digestivo, e eu com grandes afinidades para isso. O Japão sofre grandes problemas com relação a tumores gástricos e também doenças do aparelho digestivo, alto. E aí a Patrícia trouxe a cereja do bolo para todo mundo pensar. E o que eu quero que vocês pensem mais? Se vocês pegarem o Japão, que é um modelo, né, de saúde pautado no que é primeiro mundo, qual a diferença que tem do tratamento clínico que eles fazem lá para o que a gente faz aqui? Alguém quer falar? Vocês pensam que tem alguma diferença? Não tem. Eles vão tratar com medicação, como a gente trata, controle com endoscopia, quando a gente trata, e vigilância, como a gente faz. A diferença eles já estão lá com aquelas novas tendências dos outros bloqueadores de bomba que acabaram de sair, substituindo os prazóis aí. Eles já têm endoscopia com visão de magnitude e LED para poder ver tudo isso. Mas com o nosso omeprazol dado de graça para o SUS aqui, 20 miligramas, uma vez ao dia, em jejum, e endoscopia a cada 6 meses, a gente trata. Depois da presença do IBP, vocês passam a ver muito menos úlceras perfuradas. Na época da medicina do meu pai, em 1969, que ele formou, ele falou que, inclusive, você tinha uma série de instrumentais para poder operar as úlceras. A úlcera era assim... úlcera e megacólon e megaesôfago eram coisa do dia a dia. E hoje não mais, por causa de uma medicação. Mas a minha pergunta é o seguinte, e o que mudou com referência à parte cirúrgica? Nada. Cirúrgico, nada. Minimamente invasivo e talvez por uma posição que a gente possa fazer por hemodinâmica, sim, como foi dito. Eles conseguem, por exemplo, fazer um cateterismo, chegar até o tronco celíaco, ir no ramo, por exemplo,
dos vasos mesentéricos e atingir aonde possa estar o sangramento, ir lá e fazer uma interrupção de fluxo, né? Jogar umas esferas, fazer um tromboembolismo, e com a endoscopia ir lá e clipar e fazer isso tudo, assim, minimamente invasivo, com medidas, né, endoscópicas ou pela hemodinâmica, está tudo certo. Agora, e cirúrgico, o que mudou? Nada, não mudou nada, né? O vídeo que opera no Japão é o mesmo vídeo que opera aqui. O daqui é muito ruim a imagem, o que for, mas é vídeo do mesmo jeito. Dá para operar a úlcera perfurada por vídeo? Dá para operar a úlcera perfurada por vídeo. Né? Se não é uma úlcera sangrante, se é uma úlcera que você sabe que está bloqueada, se é uma úlcera que você tem visualização direta, assim por diante. Agora, se é sangrante, infelizmente, você não vai ter esse tempo para isso, vai ter que abrir. Então, basicamente, tudo isso para poder falar que é o seguinte, o tratamento da úlcera continua sendo o mesmo. Laparotomia, eu vou chegar lá e vou avaliar. Se a úlcera tem até 4 centímetros, qual é o tratamento? Vivificação das bordas com biópsia, ulcerorrafia com omentoplastia. Ponto. Com vídeo eu vou fazer a mesma coisa? A mesma coisa. Vou deixar dreno? Posso deixar. Vou deixar sonda alimentar pós-gastrorrafia? Posso deixar. Mas se eu não deixar, vai mudar alguma coisa? Não vai. O estômago vai continuar produzindo 3 litros de secreção gástrica por dia. Então, se você der uma líquida completa, não vai ter problema nenhum. Lembrando que esse paciente vai tomar IBP durante muito tempo, ou qualquer outro tipo de interruptor de úlcera gástrica. Então, o que eu quero que vocês entendam é que uma relação como essa aí, por exemplo, que é o excesso do excesso, eu peguei, e hoje a gente trata a úlcera da mesma forma. Por que faz biópsia? Chance de ser câncer. Por que até 4 centímetros? Porque mais do que 4 centímetros você tem que fazer uma gastrectomia parcial ou uma derivação, uma gastroenteroanastomose. Agora, nós temos que estar pronto para isso. Mas 80% das vezes vão ser vocês ensinando as pessoas que não sabem manejar isso. Se você pegar, por exemplo, um cara que é um emergencista bom de serviço, o cara vai saber esse protocolo. Se você pegar, talvez, um intensivista bom de serviço, ele também vai fazer esse protocolo. E o endoscopista, a mesma coisa. Agora, se você não pega quem está dando plantão no pronto-socorro e que não tem essa expertise ou não tem essa formação, ou no CTI, vai bater na porta da cirurgia geral. E abram os olhos, porque esse paciente ele não pode ser operado antes do tempo. Esse paciente ele tem que chegar lá, você fazer estabilização, levar para o CTI, fazer todas as manobras até a indicação. Fala, Maurício. Doutor, uma pergunta um pouco diferente, pode parecer bom. Por que do omeprazol em jejum, se, quando o senhor disse aí, a gente pode deixar a sonda, inclusive, no estômago? Então, se o estômago está produzindo os mesmos 3 litros de secreção por dia, por que o omeprazol tem que ser em jejum? A pesquisa mostra, desde o início, de que o bloqueador de bomba, eu estava conversando isso hoje com um gastro lá na minha sala, na academia de polícia. É provado que todos os prazóis, né, as melhoras deles são pelo mecanismo de produção e interferência no mecanismo de bomba e a vida média, e também pela condição da absorção. Já dentro do esperado dos 3 litros que são produzidos, e de serem suco gástrico usual, não tem interferência no esvaziamento e absorção do omeprazol. Se você alimenta, você tem total interferência na absorção da droga e no mecanismo de esvaziamento gástrico, no que possa ser depois aproveitado, entendeu? Os mais modernos hoje formam aquele biofilme, né? Tipo o ESUS e alguns outros, e esses outros novos aí, que eu esqueci o nome deles, eles tratam em outra cadeia que não é o circuito das bombas. Ok? Ok, muito obrigado, doutor. Turma, semana que vem, quarta-feira, voltamos já ao nosso ciclo, e no próximo ciclo de PBL nós vamos ter tribunal, tá? Vou separar um tema para a gente poder fazer, muito provavelmente pode ser que seja apendicite aberta e apendicite videolaparoscópica para pacientes magros, o que se discute de que é melhor. A gente vai estabelecer dois tribunais aí com juiz para poder justificar. E aí eu vou misturar a turma toda aqui para a gente poder fazer esse tribunal, como foi o tribunal de Hermes. Ok?
Muitíssimo obrigado, né? O nosso programa de educação continuada é uma iniciativa do Hospital São Francisco, juntamente com o Serviço de Residência Médica do Hospital Regional de Betim. Temos aí as chefias do Dr. Rodrigo Musi, Dr. Rodrigo Farias, Dr. Marcelo Girundi. A colaboração do setor de ensino com a professora Maria Fernanda e a professora Camila Rinco. As aulas nossas, elas sobem para a plataforma do YouTube, ficam à disposição, e os alunos, né, convidados, alunos que participam aqui, fazem parte ou não dos nossos internatos e estão todos, né, de certa maneira, convidados a espalharem aí e a participar conosco, porque boa parte das questões hoje de cirurgia pautam nesses artigos e atualizações que a gente está fazendo hoje para reconhecimento de título, para prova de revalidação, residência médica e assim por diante. Ok? Muitíssimo obrigado. Lembrem-se, né? Temos que publicar, temos que começar a colocar a nossa experiência, né, e a cara para fora. Parabéns à galera que se entusiasmou aí com o último congresso e já encaminhou trabalho. Turma do Regional, vocês estão me devendo, vamos começar a trabalhar logo o projeto Nossa Pesquisa, que vai ser super legal, e vamos que vamos. Um abraço para todo mundo, boa noite. Boa noite. Boa noite, obrigada. Boa noite, obrigado.